Fala, meus amores, eu sou o Wallace Mendes, sou micropigmentador. Quero trazer para vocês um curso completo de design de sobrancelhas, onde eu vou ensinar as minhas técnicas de design de precisão para você, micropigmentador, que está começando agora e tem dificuldades em trabalhar com design de sobrancelhas. Para você que quer iniciar na área como design, também eu vou te ajudar. E para você que já trabalha e tem algumas dúvidas, eu também vou acrescentar algumas coisas importantes para o teu trabalho. Eu falo isso porque, quando eu iniciei na área de design de micropigmentação, nós não tínhamos todos os recursos que hoje nós temos. E hoje as coisas são muito mais fáceis. Nós temos vídeos, nós temos peles sintéticas para treinar, nós temos o paquímetro que a gente não utilizava anteriormente, nós temos o design de precisão, que é o design para micropigmentação. Todos esses recursos eles foram sendo melhorados com o passar do tempo. E sabendo disso, principalmente que você que já trabalha na área, que sente também essa dificuldade que eu senti, foi onde eu preparei o meu curso aí para você. Esse curso ele está aí dividido em algumas etapas, na qual eu vou passar aqui junto com vocês 2 ou 3 aulas juntinhos, para que a gente consiga melhorar aí cada vez mais o teu design e o teu aperfeiçoamento da técnica. Tenho certeza que após esse curso, você vai estar preparado para iniciar ou para continuar os seus trabalhos com muito mais precisão, com muito mais segurança e principalmente atraindo cada vez mais clientes para os teus negócios, tá bom? Então vamos lá. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre o que é o design de sobrancelha. O design de sobrancelha ele trata de uma técnica, tá, utilizada com o fim de modelar as sobrancelhas, de melhorar a estrutura dessas sobrancelhas, de melhorar a simetria do rosto de uma forma geral e saber que cada design ele tem que ser escolhido de forma correta para cada rosto. Nós entendemos que nós temos vários tipos de formatos de rosto. Então, o design, por exemplo, vai cair bem em mim, talvez não caiba bem em outra cliente. E isso a gente tem que aprender porque muitas vezes a cliente ela chega no teu local de trabalho querendo algo sobrenatural. É mais ou menos assim, ela chega com uma foto de uma artista e ela diz: "Olha, é essa sobrancelha que eu quero. É esse formato que eu quero". Sendo que o formato do rosto dela não comporta aquele tamanho de sobrancelha. Ela não tem uma estrutura facial para comportar uma sobrancelha de mais de 5 centímetros, por exemplo. Ela quer um arqueado fora do pelo natural dela. Então você como profissional, você tem que entender que você tem a responsabilidade de fazer a avaliação, tá? A avaliação, antes do design, ela é muito válida para que você execute um trabalho de forma correta. Geralmente eu indico a você que você faça o design de forma correta, com todas as medidas, usando o paquímetro, usando o mapeamento facial. Depois que você consegue mapear todo o rosto da cliente, você pode fazer uma prévia desse desenho, ou com lápis dermatográfico, ou com um lápis marrom, um lápis de olho mesmo, ou com a própria linha, ou com uma caneta em gel branca, enfim. Você vai utilizar aquilo que você tiver no momento com mais facilidade. Fez essa prévia, você vai mostrar para sua cliente. Por quê? A cliente ela precisa aprovar o procedimento antes que você faça. Por exemplo, se você vai fazer só o design, ela tem que autorizar para que você crie o design em cima dessa estrutura que você desenhou. Se ela não autorizar, você não vai fazer. Lógico, a gente vai respeitar muito o gosto da cliente. Mas lembrando que você não deve deixar que a cliente manipule você na hora de um procedimento. Muita cliente ela já se sente a própria design. Ela assistiu ali alguns vídeos no YouTube, ela viu algumas aulas gratuitas também, e aí ela acha que sabe sobre formato, sobre tamanho, sobre tudo, mas ela realmente não estudou a fundo o que seria um design apropriado para ela. Então, se você vai fazer só um design, você vai mostrar para sua cliente. Se você vai fazer um design mais aplicação de rena, você também vai mostrar para sua cliente. Por quê? Ela tem que autorizar, porque essa rena ela vai permanecer
de 5 a 15 dias no rosto dela. Imagine que você cria um design mais grosso do que a própria sobrancelha dela. Ela vai se estranhar. Então, quando você cria um design, pode ser que a simetria não esteja correta, pode ser que você tenha uma sobrancelha um pouco mais alta do que a outra, pode ser que você tenha uma sobrancelha mais curta e outra mais longa. Então, tudo isso tem que ser aferido antes da aplicação de rena. Então, a cliente ela precisa também estabelecer aquilo que ela quer na hora da aplicação da rena. Inclusive, formato, a cor e a técnica a ser utilizada. Hoje, quando você vai fazer uma aplicação de rena, você tem várias técnicas. Hoje você não tem só aquele efeito chapado de rena. Antes você fazia a rena e era um efeito único, aquele efeito compactado. Hoje nós temos o efeito ombre, micro rena. Então a gente tem o efeito até shadow com rena. Nós temos vários efeitos muito interessantes. E isso você, como profissional, deve avaliar e deve indicar o melhor formato para a tua cliente e a melhor técnica a ser aplicada nela também. No caso, quando você trabalha com micropigmentação, aí é que o bicho pega. Aí que você deve sim ter a autorização dessa cliente, porque o design ele vai crescer de novo, você pode modificar. A rena de 5 a 15 dias ela vai sair, você pode voltar a ter uma sobrancelha como era antes e tudo bem, mas a micropigmentação não. Na micropigmentação eu tenho algo definitivo. Eu tenho algo que vai permanecer na sobrancelha da cliente muito mais tempo. Então, se eu não tiver essa habilidade para fazer esse procedimento de forma correta, eu vou gerar um procedimento inverso. Ao invés da cliente gostar do processo que foi feito, ela vai detestar. E olha só, gente, deixa eu contar aqui um dado bem sério para vocês. O número de pessoas em reclusão domiciliar porque elas não gostaram de um procedimento de micropigmentação é grande demais. A gente tem um número assustador. Hoje, você nem imagina que tem pessoas que não estão saindo de casa porque elas fizeram um processo de micropigmentação inestético e não ficou como elas gostariam que ficasse. Isso gerou um trauma e elas não saem de casa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas estão em reclusão domiciliar, desenvolveram síndrome do pânico, desenvolveram depressão, tudo isso por conta de um procedimento mal executado. Então, o design, ele é muito importante nessa hora. Eu costumo falar que o design, ele é o corpo da micropigmentação, tá? E a colorimetria é a alma da micropigmentação. Os dois têm que estar muito casados, cor e corpo, para que a coisa funcione de forma muito mais correta. Então, quando você faz um design para micropigmentação, você tem que ser muito mais assertivo. Porque imagine que nós temos que ser iguais a cirurgiões plásticos. A gente imagina que uma plástica, quando ela é feita, ela tem que ser feita muito bem feita, na verdade, de primeira. Porque, por incrível que pareça, quanto mais você tenta corrigir esse procedimento, pior ele fica. Já ouviu falar nisso? Quanto mais você tenta ajeitar, pior fica. Então, na micropigmentação é dessa forma. Não que eu não tenha uma forma de corrigir, claro. Nós temos as remoções, né? Micropigmentação, que hoje nós podemos fazer remoção a laser, remoção jato de plasma, remoção química, vários tipos de remoção. Mas a cliente, ela não quer passar por esse trauma. Ela está procurando um micropigmentador, um design, porque ela quer resolver um problema e não ganhar um novo problema, tá bom? O profissional capacitado, ele é chamado de design de sobrancelhas e ele é responsável pelo processo dessa parte do embelezamento do olhar. O design de sobrancelha ele vai além do que a gente está imaginando. Não é só remover pelo. Remover pelo qualquer um consegue. E outra coisa que a gente também tem que deixar bem claro para a nossa cliente, que o design de sobrancelhas ou a micropigmentação, ele vai fazer um desenho na tua sobrancelha, mas esse pelo ele volta a nascer. Algumas clientes elas não têm a noção disso, faz uma micropigmentação ou um design de sobrancelhas ou uma rena e acha que vai ficar para sempre. E acha que não vai ser preciso, por exemplo,
ela removeu os pelos aí com 15 dias, uma semana. E você, profissional, design de sobrancelhas, que está me assistindo, crie o hábito de conscientizar a sua cliente sobre as manutenções periódicas no design de sobrancelha. Porque se ela não tiver isso, ela certamente não vai conseguir aí ter os resultados que ela espera. E ela acaba aqui até culpando você, tá bom? Então vamos continuar aqui. Aplicação de rena, por exemplo. A gente falou agora há pouco sobre rena. Destina-se a cliente que quer acentuar o design realizado ou cobrir pequenas imperfeições causadas pelo a falta de pelo em alguns lugares. A durabilidade da rena, gente, ela é muito relativa. Vai da marca, vai de cada cliente, vai do estilo de vida que a cliente leva. E o resultado ele dura, tem uma durabilidade relativamente baixa, de 5 até 15 dias. Eu falo isso porque a cliente que ela não tem a indicação para fazer uma micropigmentação, eu posso indicar rena. Não é necessário que toda cliente eu tenha que fazer uma micropigmentação. Sou micropigmentador, mas se eu percebo que a cliente não tem a indicação para fazer uma micropigmentação, ela tem apenas pequenas falhas, que ela faça rena, ou a não ser que ela realmente queira. Por quê? A rena, ela tem uma duração pequena. Se ela se arrepender com uma semana, beleza, tudo vai sair até 15 dias. Mas se ela faz uma micropigmentação, depois de uma semana vai estar do mesmo jeito. Não vai ter como ela se arrepender, ou então ela vai ter que remover. Então, quando eu tenho uma cliente que ela não tem indicação, ou ela não está segura para fazer um processo de micropigmentação, eu indico o quê? Faça primeiro uma rena. Faça uma rena e veja como você vai se habituar, como você vai se ver como pessoa, como você vai se enxergar no espelho. É preciso que eu tenha essa conscientização da minha cliente. Porque se eu não converso com minha cliente para que ela tenha essa conscientização, eu posso fazer um trabalho na qual ela não vai ficar satisfeita, tá bom? Não é indicado para quem busca resultados duradouros. Aquela cliente que quer resultados realmente muito duradouros, eu vou indicar uma micropigmentação. Porque eu sei que a micropigmentação, dependendo da técnica, ela vai durar entre 6 meses, né, após o retoque, claro que você faz o processo de micropigmentação. Com um mês você faz o retoque e depois, com 6 meses ou um ano, ela volta para fazer a manutenção. Em alguns casos, em algumas técnicas, como a técnica de compactada, eu tenho uma durabilidade um pouco maior. Eu tenho uma durabilidade de uma média aí de 1 até 3 anos, dependendo do tipo de pele da cliente, dependendo do organismo da cliente, que tudo isso também está bem ligado entre eles. Quando a cliente quer fazer uma rena, eu sempre pergunto algumas coisas, como por exemplo, qual o teu estilo de vida? Você tem exposição solar? A oleosidade na tua pele, ela é excessiva? Então, tudo isso vai ajudar para que a rena dure mais ou menos. Então, a cliente acaba de fazer uma rena. Chega em casa, ela pega um sabonete adstringente, ou um removedor de maquiagem adstringente, passa lá nessa pele com toda a força. Gente, vai remover. Vai remover porque a tua pele ela não está preparada para segurar a rena por muito tempo. Ela é uma coloração semipermanente. Ela está ligada ali somente na primeira camada de pele, tá bom? Então, conscientiza a tua cliente antes de fazer a micropigmentação. Mostra para ela todos os pós, todos os contras, para que ela entenda que a indicação para ela realmente vai ser aquilo que ela necessita. Outra coisa que eu bato muito também na tecla é sobre as clientes que têm uma quantidade muito grande de pelo. A cliente já tem muito pelo na sobrancelha e ela vai lá e quer fazer uma rena. Gente, vai ficar mais escura. Vai dar a impressão de ser mais compactada. E a cliente se assusta. Então, se ela já tem uma quantidade legal de pelo, eu posso fazer o quê? Um bom design, delinear essa sobrancelha inteira e deixar ela perfeita. Porque hoje a grande dificuldade dos profissionais de designs de sobrancelha é conseguir uma sobrancelha bem delineada. Inclusive, outro dia eu estava aqui atendendo, uma moça veio fazer um lábio e ela chegou com uma sobrancelha linda.
estava no processo de design e fez uma rena perfeita, aplicação perfeita, o delineado da sobrancelha perfeito. É tanto que eu perguntei o nome da profissional, eu elogiei o nome da profissional para a cliente, porque quando você vê realmente algo bem feito, um trabalho bem executado, é para a gente elogiar. Nós profissionais, nós temos que ter essa consciência de elogiar o outro profissional que está executando bons trabalhos também, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a biossegurança, algo que é muito importante no nosso meio de micropigmentação, de design de sobrancelhas também. Ele é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, a minimizar ou eliminar os riscos inerentes às atividades que a gente executa no nosso dia a dia. Lembrando que a biossegurança ela tem que estar presente em todo o procedimento estético que eu faço. Eu tenho que usar a utilização de materiais descartáveis, tá? Quando eu trabalho com micropigmentação, eu sei que a maioria dos materiais eles são descartáveis, eu não posso fazer a reutilização de lâminas, a reutilização de batoque, a reutilização de toucas, de máscaras, de nada disso. Então é por isso que você, profissional, também, design de sobrancelha, você precisa entender um pouquinho sobre biossegurança. Por quê? Todos os EPIs que a gente vai utilizar, eles são descartáveis. Então, todo o material que você utiliza, ele tem que ser descartado e na hora de precificar, na hora de cobrar o teu procedimento, ele tem que estar embutido esse valor. Porque eu vejo muita gente, por exemplo, trabalhando com rena, tá? E aí termina de preparar a rena, utiliza na cliente, aí deixa ali, chega outra cliente, usa o mesmo batoque, prepara de novo. Gente, eu tenho exposição. Quando eu tenho exposição, eu tenho contaminação. Então, o batoque de rena também ele deve ser descartado. Você vai usar um batoque para cada tipo de cliente, até porque a cor que você utilizou na cliente anterior pode ser que não seja a mesma cor que você vai utilizar na sua cliente agora. Então, crie essa consciência, você que já trabalha, faz esse tipo de procedimento. As luvas, elas devem ser descartadas também, tá? Não é que você vai atender 10 clientes com a mesma luva, de forma nenhuma. Você vai ter contato com o rosto da cliente, você vai ter contato com várias áreas da cliente, inclusive com o material da cliente, quando há sangramento em alguns casos, como micropigmentação. Se você está fazendo lábios, você está tendo contato com a saliva dela, e tudo isso está na tua luva. Então, para cada cliente, você deve utilizar uma luva. Ah, professor, mas vai sair muito caro. Cada atendimento que eu fizer, eu vou ter que usar uma luva, uma máscara, uma touca. Mas, gente, quando eu falo para vocês sobre precificação, é você realmente entender que você vai colocar um valor justo para o seu trabalho, onde você vai poder trabalhar com todo o material descartável. Isso traz muito mais segurança para a cliente. Um exemplo claro disso é quando você chega para atender sua cliente, você traz a sua bandejinha lá, né, ou sua cuba rim, com todo o teu material esterilizado, descartável, né, e você abre tudo na frente dela. A cliente, ela se sente segura. Nossa, eu vou fazer um design de sobrancelhas, mas vale a pena o preço que ele está cobrando, por quê? Olha aí o material, ele traz o material todo lacrado, ele abre na minha frente, e aí quando ele termina, ele descarta. Isso traz segurança, mas é só uma rena, mas você pode levar seborréia, fungos, uma série de coisas para o pelo dessa cliente também, tá? Então, quando você trabalha de forma correta, usando todos os recursos de biossegurança, descartando os materiais, mais possibilidades de um trabalho mais assertivo, tá bom? Eh, Você deve ter uma postura adequada. Na biossegurança, a gente sempre fala, vai trabalhar com design de sobrancelhas? Tem uma postura adequada. Mantém-se, inclusive, paramentado de forma correta. Usa um jaleco. Você, menina que tem cabelo grande, faz um rabo de cavalo. Ou se tem um cabelo curtinho, coloca uma touquinha, tá? Então, sempre o uso de máscara. Nós estamos falando muito próximo da cliente. Então, eu vejo muitos profissionais de design de sobrancelha, de micropigmentação, de estética, máscara, gente, falando em cima da cliente. Isso é um risco muito grande, tanto para você profissional, quanto para cliente.
Então, quando você se paramenta, quando você se arruma, quando você se prepara para a tua cliente, ela sente uma diferença. Ela vê que você é um design, por exemplo, diferenciado de outros do mercado. Isso te torna referência no que você faz, traz muito mais autoridade para o teu atendimento, tá? E para a galera que trabalha com micropigmentação, jaleco, luvas, touca, máscara, sapatinho fechado, tá, gente? Eu sempre falo, as meninas gostam de usar sandalinha rasteira, salto alto. Eu não indico, eu indico sempre trabalhar com sapatinho fechado. Por quê? Você está protegendo seu pé também dos perfuros cortantes. Imagine que você está com uma lâmina, um tebore, uma tesoura na mão e ela cai de ponta. E ela vai cair em cima do teu pé. Você vai se contaminar. E se isso acontecer, o processo é bem difícil para você, tá? Então é melhor que a gente se prepare, que a gente tenha uma estrutura legal para que eu não tenha nenhum tipo de problema. Uma outra coisa aqui na biossegurança é ter uma iluminação adequada. Eu não estou pedindo para que você tenha a melhor ring light, a melhor iluminação, não. Você pode utilizar, inclusive, a iluminação, tá? Natural, uma janela, uma porta que fica ali de frente para a tua maca. A tua maca ela deve ter uma coberta, tá? Descartável ou plástico filme. Seu material ele pode ser envolvido todo em plástico filme para que você atenda tanto na micropigmentação como também no design de sobrancelhas. Você deve ter uma caixa de descarte, né? Uma descarpaque, uma caixinha onde você vai colocar todo o material perfuro cortante. Porque se você não tiver, onde que você vai descartar essa lâmina? Onde que você vai descartar a agulha que você utilizou? Então, isso é muito importante também. O teu ambiente, você vai manter um ambiente sempre limpo, arejado, você não necessita ter paredes, por exemplo, todas em azulejo. Você precisa ter uma tinta de qualidade que possa ser lavável, tá? Caso aconteça algum problema, corte algum pigmento, alguma coisa, você possa ir lá, lavar e corrigir esse problema. O teu material sempre limpo e organizado. Quando você trabalha desse jeito, pois ela muda de figura, inclusive o valor que você cobra. Eu vejo profissionais incríveis na área de design cobrando, por exemplo, R$ 5, R$ 10 no design de sobrancelha, 15 com rena. Parece mentira, mas eu viajo muito e vejo muito isso acontecer. Então, quando eu valorizo, eu trago valor para o meu atendimento, para o meu negócio, o preço ele vai ser insignificante para cliente. Contrapartida, eu vejo profissionais cobrando R$ 80 no design de sobrancelhas, com rena, enfim. Isso é tudo porque valoriza, ele sabe precificar e ele tem um diferencial. É o atendimento, todo o material, toda a biossegurança, todo o processo bem elaborado para que ele tenha aí sucesso nos seus procedimentos, tá bom? Então vamos continuando aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do pelo, né? A gente entende que esse folículo piloso, ele tem uma fase de crescimento. Essa fase ela vai passar desde o nascimento até a finalização dela, onde vem também um novo fio. Eu posso tratar muitas vezes algumas intercorrências que essa pele pode vir a ter, como problemas, o autossecreção sebácea, né? O alto nível também de, de sebo, né, que ele está produzindo. Isso tudo eu posso equilibrar, eu posso estar melhorando essa pele para que eu tenha resultados ainda melhores. Inclusive, o próprio crescimento do pelo. Quando eu trabalho esse design, tratando também essa pele, tratando as intercorrências que essa pele tem, tratando os problemas que ela está chegando aqui comigo, eu faço o design, lógico, mas eu procuro também tratar essa pele. Por quê? Você traz mais valor ao seu trabalho. Imagine que você vai fazer um design, mas junto com esse design você vai fazer uma limpeza, você vai equilibrar o pH dessa pele, você vai melhorar a produção de oleosidade nessa pele e esse pelo vai ser estimulado a crescer. E se você for um profissional ainda mais voltado para a coisa criativa, o que você vai trabalhar? Uma indução de crescimento. Eu vou usar um ativo
para induzir o crescimento. E no mercado, nós temos inúmeros ativos sobre indução de crescimento. Gente, são procedimentos que você vai cobrar associado ao teu design. Você pode só vender um design de sobrancelha comum, ou você pode fazer um spa de sobrancelhas, onde você vai tratar toda essa pele, tratar o pelo, fazer uma indução de crescimento, e isso você vai cobrar à parte. Então você vai conseguir sair daí, por exemplo, de um design de R$ 10 para R$ 80. Por quê? Colocou valor sobre o teu procedimento. Você valorizou esse procedimento. Eu vou até um pouquinho mais longe. Se você tem uma máscara lá de LED, você pode colocar uma máscara de LED na cliente, deixar ela agindo ali de 10 a 15 minutos no LED vermelho, para estimular a produção de colágeno, para estimular a cicatrização, a melhoria dessa pele, para fechar um pouquinho o poro dessa pele. Você pode utilizar na finalização uma autofrequência. E olha aqui o tanto de ideias que eu já te dei só nessa aula para tu aumentar o valor do teu procedimento, para tu valorizar ainda mais o teu procedimento. Porque vocês, designers de sobrancelhas, ainda estão muito acostumados a só fazer o serviço. Porque vocês no geral, porque nós não fomos ensinados a vender. Nós não fomos ensinados a oferecer. Então funciona mais ou menos assim: a cliente chega, ela quer fazer um design de sobrancelhas, você tem pelo menos umas 10 ou 15 ali para atender, então tu tem que atender rápido para conseguir atender todo mundo. Vai lá, deita ela, nem a higienização tu faz a sobrancelha de forma correta, remove os pelos, dá tudo desenhadinho, pronto, ela pagou os R$ 15 e foi embora. Mas em contrapartida, você poderia criar o teu protocolo. Eu vou receber essa cliente, vou fazer a higienização, fazer a esfoliação dessa pele, eu vou usar um tônico para equilibrar o pH dessa pele, eu vou usar um hidratante para esse pelo e para essa pele, e aí sim eu faço o design. Olha quanto valor eu estou colocando em cima de apenas um procedimento. E aí eu posso sair desse procedimento de 10, R$ 15 para 50 ou R$ 80. Então é sobre isso. Preparem-se para vender, preparem-se para apresentar à sua cliente, protocolos novos. Eu tenho profissionais, designers de sobrancelha, que eles ganham muito dinheiro só fazendo design. Não fazem micro, não fazem outra coisa, só o design. Mas por quê? Estão preparados. Eles se prepararam para vender, para oferecer protocolos cada dia mais tecnológicos, trazendo mais tecnologia, trazendo mais resultados, fazendo aí o pelo da própria sobrancelha aumentar, estimulando esse crescimento. E aí, gente, não tem para onde correr. É o sucesso, e o sucesso é certo para essa pessoa também, tá? Vamos lá. Nós temos a estrutura cutânea, nós temos epiderme, derme e hipoderme. Lembrando que a epiderme é a camada mais superficial da pele, é onde nós vamos trabalhar aí toda a parte de limpeza, de higienização, de preparação. Entre derme e hipoderme, nós não vamos mexer de certa forma nessas estruturas, a não ser quando eu trabalho com micropigmentação ou com tatuagem, eu tenho que aprofundar mais os tratamentos. Quando eu for fazer um microagulhamento em uma sobrancelha para fazer a indução de crescimento, que eu não havia falado ainda isso para vocês, tá? Mas sim, vocês podem trabalhar microagulhamento em sobrancelhas. Você, design de sobrancelhas, você pode trabalhar um microagulhamento em sobrancelhas e utilizar um ativo de crescimento ou um fator de crescimento, como a gente conhece na estética. Você associando o microagulhamento com um ativo apropriado, esses dois procedimentos, eles vão ativar ou acelerar o crescimento desse pelo. Eles vão fazer com que suas glândulas sebáceas, elas trabalhem de forma correta. E aí eu vou ter pelo voltando a nascer, sobrancelhas com estruturas bem mais bonitas, tá? E eu vou fortalecer também o pelo, porque a gente entende que o pelo da sobrancelha também, ele tem uma vida útil. Ele nasce, cresce e depois ele cai para vir um outro pelo. Só que muitas pessoas, a fase é mais acelerada. Eu tenho um pelo caindo constantemente. E eu tenho outros processos também que podem acontecer nas sobrancelhas, como alopécia e outros tipos de problema. Então, sim, a gente pode estar trabalhando
o microagulhamento, e aí nós vamos trabalhar em outras estruturas de pele da nossa cliente, tá bom? Então vamos continuando aqui. Aqui eu já tenho a estrutura para que vocês entendam um pouquinho como que é a estrutura cutânea, epiderme, derme e hipoderme, onde o nosso pelo está, toda a estrutura direitinho. Você pode também pesquisar aí fases de crescimento do pelo para que você entenda todo o processo. Eu estou passando aqui um pouquinho mais rápido para eu trazer exatamente conteúdos muito mais profundos para vocês. Quero que vocês se aprofundem, porque quem está assistindo essa aula com certeza já é micropigmentador ou design de sobrancelhas, ou está querendo entrar aí na área. Então, quero que você entre também sabendo das novidades, daquilo que realmente está vendendo no mercado, daquilo que o mercado tem para oferecer de melhor para você, tá bom? Então, vamos lá, continuando. A primeira coisa, a gente faz a asepsia da pele. Essa asepsia eu posso fazer de várias formas. Eu posso usar um demaquilante, um álcool 70%. Eu posso utilizar um sabonete. Hoje eu tenho a minha linha própria, que é a WM Glow. Essa linha eu desenvolvi tanto para usar para micropigmentação como para estética, para limpeza de pele e outros procedimentos. E hoje como que eu faço essa asepsia da pele? Eu uso um sabonete, tá, em gel. Eu vou fazer essa limpeza da pele com sabonete em gel ou com uma espuma de limpeza. Eu também tenho uma espuma de limpeza da minha linha. E em seguida eu faço um esfoliante. Esse esfoliante, ele vai servir para quê? Remover as células mortas, diminuir toda aquela oleosidade na região onde eu vou trabalhar, tá? E deixar essa pele mais limpa e mais aparente, tá? Fiz esse processo. O próximo processo que eu vou fazer é usar um tônico. Isso mesmo, eu vou usar um tônico nas sobrancelhas para que eu tonifique e consiga equilibrar o pH dessa pele. Depois desse processo de asepsia, que eu vou trabalhar outras coisas nessa minha sobrancelha. Esse procedimento de asepsia eu uso tanto para micropigmentação, como também em sobrancelha comum. A cliente, ela já sente a diferença quando ela deita na minha maca, porque eu vou fazer todo esse processo, os produtos têm um cheiro muito bom. E a cliente, nossa, tá fazendo o quê? Eu quero só um design. A cliente tem até medo. Eu queria só um design. Eu digo, eu estou fazendo só um design. Então, eu preparo essa pele para que ele receba, por exemplo, a rena. Então, se você vai pegar uma pele extremamente oleosa, gordurosa, para aplicar uma rena, você não vai ter resultados tão satisfatórios. Apesar de que você pode estar usando a melhor rena do mundo. Nunca você vai conseguir resultados tão bons, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os formatos do rosto. Nós temos o rosto oval, o quadrado, o redondo, o triangular ou triângulo invertido e o retangular. No formato oval, por exemplo, a testa é maior do que a maçã do rosto, que afunilam de forma oval até o queixo. Sobrancelhas com arcos mais suaves valorizam esse tipo de rosto. Então, nesse rosto oval, por exemplo, gente, eu não posso ter sobrancelhas muito arredondadas, porque eu vou acentuar o arredondado do rosto da minha cliente. Já no rosto quadrado, a face nesse caso, ela tem um formato mais largo nas têmporas e nas mandíbulas, tá? Para suavizar o semblante, busque um formato natural e levemente arqueado. No rosto quadrado, não posso ter uma sobrancelha, por exemplo, muito marcada e muito arqueada. Isso vai possibilitar algo que é bem ruim, que é acentuar ainda mais esse rosto quadrado. Quando eu estou dando para vocês aqui dicas de formatos de sobrancelha, é para que você faça um formato correto para cada tipo de rosto. Muitas vezes você não tem esse conhecimento, aí você pega uma cliente do rosto oval, por exemplo, você faz uma sobrancelha mais em formato de arco, quando tu termina, tu olha, tu diz, meu Deus, ficou ainda mais arredondado. E a gente até brinca, às vezes assim, parece até uma bolacha Maria mergulhada no café, né? Que fica de tão redondo que fica. Você acentuou algo que já era bem visível. Então é por isso que a gente deve estudar cada formato de rosto para que eu tenha resultados mais significativos. Já no rosto redondo, costuma ser mais largo na região do rosto,
Uma sobrancelha mais arqueada e com linhas grossas ajudam a dar mais angulosidade à face. Então, olha só, nesse rosto redondo, que é diferente do oval, uma sobrancelha mais arqueada e com linhas grossas ajudam a dar mais ângulo para o olhar. Então, quando eu tenho um rosto redondo, eu tenho uma sobrancelha mais arqueada e com linhas mais grossas, eu consigo dar um ângulo melhor para esse rosto. Quando você trabalha com esse tipo de rosto, você tem que ter também um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque senão você vai acentuar aquilo que a cliente possivelmente já quer disfarçar. No rosto triângulo invertido, conta com a testa mais larga e um queixo mais estreito. O formato arqueado é indicado para trazer harmonia. As sobrancelhas arredondadas com linhas finas também podem suavizar esse semblante. Então vamos lá. O formato de sobrancelha arqueada é indicado para trazer harmonia para esse rosto mais triangular, tá? E as sobrancelhas arredondadas com linhas mais finas também suavizam esse semblante. Então, aqui nós temos dois tipos de sobrancelhas que podem melhorar ou suavizar esse rosto mais triangular. E aqui a gente tem um rosto retangular. No rosto retangular, a testa e o maxilar têm basicamente as mesmas projeções e um tamanho mais alongado do que o quadrado. Sobrancelhas mais retas trazem uma feição mais harmônica. Então, entenda, se eu tenho um rosto mais retangular, eu pego sobrancelhas um pouco mais retas, tá? Que eu vou trazer feições mais harmônicas. Entenda que você deve e você precisa entender sobre os formatos do rosto, porque muitas vezes a cliente ela não entende que ela tem um determinado rosto no qual aquela sobrancelha vai casar naquele rosto. Então fica atento na hora de conversar com seu cliente. Isso é uma conversa simples. Por exemplo, você que vai fazer rena ou micropigmentação, você pode fazer uma prévia antes, daquele design que ela quer. Você faz o design, pinta lá com lápis dermatográfico ou com lápis de olho mesmo, ou com sombra, e mostra a ela o resultado. E você pergunta: essa sobrancelha tá harmônica para o teu rosto? Condiz com o que você queria? Mesmo que você saiba que não vai ficar, o cliente vai decidir. Então, você como profissional, você tem a liberdade, o dever de falar para a cliente aquilo que fica e não fica bom para o rosto dela, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Vamos falar agora sobre materiais, os materiais que você, como design de sobrancelha, você deve ter aí para começar. Eu coloquei aqui materiais bem simples, materiais que são acessíveis. E para começar, gente, você só precisa realmente ter vontade. Vontade, inclusive, de estudar e aprender. Tudo o que eu estou passando para vocês aqui são técnicas. E essas técnicas, se elas forem desenvolvidas de forma correta, você vai chegar longe, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar de uma Dermapen, no caso, se você for fazer microagulhamento nas sobrancelhas. Você vai precisar de renas, no mínimo castanho claro, médio e escuro. Você vai precisar de pentes para sobrancelhas ou escovinhas de sobrancelhas, navalha, um aparador elétrico, caso você queira, caso você não trabalhe com depilação na linha, um lápis dermatográfico, um demaquilante à base de água, ou álcool 70%, borrifador, pinça reta, chanfrada e pinça agulha. Eu trabalho exatamente com essas três tipos de pinça: a reta, a chanfrada e a agulha. Caneta ou sombra para as sobrancelhas, tesoura, linha de algodão, palito de laranjeira para aplicação de rena, luva descartável, máscaras descartáveis, algodão e artes flexíveis. Vocês vão ter outras coisas, tá? Mas possivelmente você já trabalha com esse material. Aqui eu coloquei o básico para você começar o seu trabalho aí de design de sobrancelhas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as pinças e a importância de cada pinça. A pinça reta com a ponta quadrada é a pinça mais comum e pode ser encontrada com facilidade. Além de o preço ser mais acessível, é prática e em seu manuseio é ótimo
para retirar pelos médios e pelos longos. Então, a pinça reta, gente, eu indico para remoção de pelos médios e pelos longos. Cada pinça, ela tem uma função. Cada pinça é para um tipo diferente de pelos, tá? E nós vamos ter também a pinça chanfrada. A pinça chanfrada é a pinça que eu mais utilizo. É uma pinça assim que eu tenho vício nela. Na verdade, a palavra é essa. Já trabalhei com várias pinças de várias marcas. No mercado hoje nós temos pinças aí custando R$ 300, R$ 400. E pinças também bem baratas, custando R$ 5, R$ 6. Temos as pinças descartáveis, que é uma opção para você que quer ter um trabalho diferenciado. Então, você vai abrir aquela pinça na hora, utilizou na cliente, depois você descarta, tá? Isso você mostra para a cliente, ou você, depois de utilizar, você pode presentear a cliente com essa pinça. É uma forma também de você agradar a cliente, de você ter um atendimento diferenciado. Com a pinça chanfrada, com a ponta diagonal, chanfrada na ponta diagonal, na verdade, ela tem uma inclinação na ponta da lâmina para delinear o formato das sobrancelhas, retirando os pelos curtos e médios, bem pela raiz. O seu manuseio é muito mais preciso. Então, quando eu preciso fazer esse delineado ao redor da sobrancelha com mais precisão, utilizo uma pinça chanfrada, que ela vai me dar o resultado exatamente que eu preciso, que é essa perfeição no delineado. Lembra que no comecinho da aula eu falei sobre a importância de fazer um bom design, ter um delineado legal para que você consiga resultados mais positivos? Então, é por aqui que a gente vai conseguir esses resultados, tá bom? E aqui nós temos a pinça agulha, que é também a queridinha de muito profissional. Ela tem uma ponta fina, é ideal para desenhar formatos mais delicados de sobrancelhas e retirar pelos mais curtos e finos. Exige habilidade no seu manuseio. Então a gente tem que entender que a pinça agulha, ela tem que ter um formato direitinho para trabalhar, uma forma direitinho de trabalhar para que você não machuque a cliente. Uma outra coisa que eu falo sempre na hora de fazer a remoção de pelos, que você sempre faça a remoção do pelo no sentido que o pelo está nascendo, e nunca ao contrário. Por quê? Você pode quebrar esse pelo, você pode encravar esse pelo, você pode ter uma série de problemas em relação a esse pelo. Então, eu particularmente levo a pinça levemente deitada, pego o pelinho pela raiz e puxo no sentido do crescimento desse pelo. Outra coisa, para quem não tem tanta habilidade, cuidado para não trabalhar com pinças muito afiadas. Por quê? Às vezes você está trabalhando e você pega ali um pouquinho da pele e você machuca essa pele. Então, quando você machuca essa pele, ela fica aquela marquinha, cria aquela cicatrizinha ali que a cliente, quando sai, ela já vê. E a cliente ela fica insatisfeita com isso. Então, muito cuidado para não beliscar realmente a pele da sua cliente. Um outro fato, quando eu faço a micropigmentação, por exemplo, e na hora de remover esses pelos, eu crio pequenos cortes ou machucados nessa pele por conta das pinças que eu utilizei. Quando o pigmento pegar, o pigmento que eu estou utilizando na micropigmentação, ele vai criar, gente, com certeza, uma marca. Ele vai pigmentar. Por quê? O nosso pigmento, o pigmento que a gente utiliza em micropigmentação, ele é extremamente pigmentado, ele é bem denso, então ele consegue entrar ali onde tiver porta aberta. Então, se eu tenho uma ferida, se eu tenho um rasgão lá na pele, um machucado, e entrou pigmento, isso possivelmente vai fixar na pele e essa manchinha pode perdurar por muito tempo. Então, muito cuidado, você micropigmentador, está começando agora também, e não tem tanta habilidade com a pinça, você tem que ter esse cuidado. Quando você faz um design, você pode escolher várias formas de trabalhar com esse design. Você pode fazer a remoção com cera, com linha, com pinça. Muita gente trabalha só na navalha. Eu não indico esse trabalho só de navalha, porque o pelo ele cresce bem mais rápido também. Mas tudo bem. Se tua cliente ela gosta desse tipo de design na navalha, tá tranquilo. Você pode fazer muito bem da forma que você achar melhor, tá bom? Então vamos continuando aqui. As lâminas, nós podemos ter o aparador elétrico para os pelos, né, da sobrancelha. Ele é
ele pode ser tanto ligado na tomada como ele pode ser a pilha. É indicado para uso pessoal. Aparador de pelos elétricos ou de pilha possui uma difícil higienização. Por quê? Por ter uso de pilhas ou de material ali elétrico, você não pode higienizar, você não pode lavar, você não pode levar para uma estufa. Então, esse tipo de aparelho eu só indico para uso pessoal. Cada cliente ela tem que ter o seu. Ou a cliente já traz o dela, ou eu tenho um lá vendo para a cliente também. Lembrando que tudo aquilo que você tiver dentro do seu espaço possa agregar valor no teu faturamento é muito válido. Então, você pode estar utilizando. Alguns profissionais usam essas lâminas elétricas, tá? Em vários clientes, mas é coisa que eu não indico. A biossegurança, ela não indica para que você faça isso. Nós vamos ter também a navalha com lâmina descartável. A navalha, ela é muito utilizada ainda para fazer aquela limpezinha dos fios mais fininhos, daquela penugem que a pinça não pega, principalmente quando o profissional ele não trabalha com cera, que faz essa limpeza maior. Algumas clientes, elas não gostam de remoção com cera, tá? Algumas têm alergia. Aí você vai lá e faz a remoção com a lâmina. Lembrando que a lâmina ela é descartável. Então você vai usar uma lâmina para cada cliente. Não é que você usou só um pouquinho aqui, dá para usar mais um pouquinho ali na outra, não. Não pode. Você teve contato com outra pele, com material de outra cliente, e essa lâmina está contaminada. Finalizou o processo, fez a limpeza com a lâmina, essa lâmina ela deve ser descartada imediatamente em uma descarpaque, tá? Então fica ligadinhos aí e não reutilize as suas lâminas. A colorimetria. Para cada rena, possui uma forma de preparo diferente. Por isso é importante que sempre que a marca do produto for trocado, você leia as instruções para que o preparo seja feito de forma correta. Algumas marcas são preparadas somente com água, outras com soro fisiológico, outras com fixador da própria marca da rena. E o ideal é que você teste diferentes marcas e diferentes resultados que cada rena pode oferecer. Nós temos rena no mercado aí de todos os valores. Eu, particularmente, já testei um grande número de produtos em rena. Nós temos a rena pronta, que é uma rena em gel, que ela é tipo uma pasta. Isso é uma novidade para você que não trabalha ainda com ela. Procura, a fixação dela é muito rápida, tá, gente? Colocou em média de 10 a 20 segundos, ela já fixa. Ela tem um alto poder de fixação. Nós temos as renas à base de água. Nós temos as renas à base de fixadores de rena. E você vai escolher e se adequar ao melhor tipo de rena para o seu negócio. Agora é o seguinte, gente. Se você hoje trabalha com uma aplicação de rena a R$ 10, vai ser impossível você utilizar uma rena que custa R$ 200, R$ 300 no mercado. Não tem como. Se você quer usar um produto bom, uma rena boa, teu cliente também ele tem que esse valor ele tem que ser repassado para o teu cliente, porque senão tu vai começar a trabalhar e vai dizer assim, ó, nossa, eu estou trabalhando, trabalhando, trabalhando e não estou vendo para onde o dinheiro está indo. Por quê? Você está comprando produtos caros, produtos bons, mas o teu valor final que você cobra do teu cliente não está nem cobrindo os valores dos teus produtos. Então fica ligado aí sobre essa dica que eu dei para você nessa aula, tá bom? Castanho escuro. O castanho escuro ele pode ser utilizado em peles mais escuras para um acabamento mais forte. Algumas clientes elas gostam dessa coisa de castanho escuro ou até do preto. Alguns profissionais de design eles trabalham com preto, seguram um tempo de pausa ali menor para tirar, porque a cliente ela gosta dessa coisa mais intensa. Mas eu sempre indico que você comece com as três cores: castanho escuro, castanho médio e castanho claro. O tom de castanho médio ele é utilizado em pelos de estrutura intermediária e coloração acinzentada. Ela vai dar legal aí para esse tipo de pelo. O castanho claro ele é utilizado em peles e em pelos de tonalidade clara. O acabamento fica super natural. Então, se eu pego aqui uma ruiva, por exemplo, ou uma cliente bem loirinha, que o pelo é bem loiro, eu utilizo um castanho escuro, eu vou chamar muita atenção para essa sobrancelha. A sobrancelha vai chegar primeiro do que a pessoa. Então eu tenho que entender que esse pelo da cliente tem que
ficar próximo ao tom da pele. E lembrando que a rena, ela é para tonalizar a pele, tá? E aí você trabalha de uma forma harmônica, o pelo da cliente com a pele fica legal. E outra coisa, eu posso misturar os tons de rena? Sim, é super válido você hoje, profissional de design de sobrancelhas, misturar vários tons de rena para que você tenha, por exemplo, aí um tom personalizado. Tem um castanho claro, mas vai ficar muito clarinho para aquela cliente. Ela é branquinha, mas o pelo dela é um pouco mais escuro. Lá coloca um pouquinho de castanho médio, mistura, faz o teste, a cor ficou legal, você vai e aplica. Tudo que eu falo com vocês aqui sobre colorimetria para rena é para que vocês tenham criatividade na hora da aplicação. Não é pegar uma rena e fazer só um efeito chapado. É você pegar uma rena e criar uma obra de arte. Você é o artista. Então você que tem que entender de coloração, de técnica, de formatos, para que você entregue a melhor rena, o melhor resultado para a tua cliente. E assim, com certeza, você vai ter uma agenda lotada, muito mais indicações, muito mais clientes procurando o procedimento com você também, tá bom? Então vamos continuar aqui. Aqui a gente pode fazer a utilização da linha, a gente pode fazer duas linhas paralelas na área do espaçamento, que é o espaço de glabela, tá? Eu vou cruzar um X na área de espaçamento e ligar as linhas retas até o ponto de arqueamento superior. Eu vou ligar essas linhas até o ponto alto. Lembra que antes de começar um design, eu vou ter que encontrar o ponto inicial, ponto final e o ponto alto. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais profundo, mas é lá na frente. Quando você encontrar esses três pontos, a altura da sobrancelha, a altura do ponto de arqueado, você pode fazer esse cruzamento de linhas para que você comece a encaixar dentro do teu design, o design correto para o rosto daquela cliente. Vamos ter aqui aulas práticas também, onde eu vou fazer demonstração em bonecas, em modelos, para que vocês entendam melhor. Então vamos lá, continuando aqui. Zere a ponta das sobrancelhas até o ponto de arqueamento superior. Ligue o início das sobrancelhas e no final ligue os pontos de arqueamento superior com a linha para verificar a altura das sobrancelhas, se ambas estão da mesma altura. Então aquilo que eu falei para vocês, eu vou localizar ponto inicial, ponto alto e ponto final, altura das sobrancelhas e altura da base. Isso quando eu estiver passando aqui para o papel, vai fazer muito mais sentido para você que está acompanhando essa aula. Para você que chegou agora aqui comigo, essa aula é sobre design de sobrancelhas e design para micropigmentação, para ajudar você, micropigmentador e design que ainda tem dificuldades em criar aquele design perfeito. Então fica comigo, eu vou ter uma aula incrível aqui para vocês. Continuando, eu vou passar aqui o cronograma de procedimento para você. Primeira coisa, a gente já falou, que é a asepsia da pele. Eu vou fazer a limpeza com gel ou sabonete em gel, vou fazer a esfoliação e depois o tônico. Em seguida, eu vou fazer a marcação para o design. Eu posso fazer com lápis dermatográfico, com auxílio de linha e lápis normal, ou eu posso fazer também com a caneta em gel. E detalhe, eu vou estar utilizando aqui sempre o paquímetro para aferir todas as medidas. Se você tem dificuldade com o paquímetro, eu quero te ensinar também a utilizar o paquímetro de forma mais assertiva. Em seguida, eu faço a retirada dos pelos com a pinça. Posso fazer com uma linha ou posso fazer também com cera. Hoje a gente já tem no mercado os papelotezinhos que já vêm prontinhos, né? Você só aquece ou você só remove o selinho e já consegue tirar o pelo na cera. É uma forma também de diferenciar o teu atendimento. Em seguida, você corta os pelos dessa sobrancelha, você vai pentear os pelos para cima, vai aparar os pelinhos que estão passando suavemente. Você passa a escovinha para baixo e apara também os pelos. Gente, aparar o pelo é somente aquilo que sai do teu design. Eu não preciso baixar o pelo para deixar a sobrancelha quase zerada, não. Eu vejo alguns profissionais, levanta aqui o pelo com a escova e tá, 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 tá. Gente, não é isso, tá? Aparar o pelo é só aquilo que está indo fora do design da tua sobrancelha.
Posso fazer o acabamento com a navalha ou a lâmina elétrica, deixo esse design todo perfeitinho e aí eu posso ir lá fazer a aplicação da minha rena. A aplicação da minha rena eu posso utilizar um pincel fininho ou eu posso utilizar um palito de laranjeira, colocar sempre delimitando ali dentro da minha área de design, mantenho sempre um palitinho fininho com algodão na ponta, tipo manicure faz, para que eu possa ir limpando os excessos, porque tudo aquilo que eu passo da minha linha vai pigmentar. Então, às vezes a gente vê muito design com rena sem o limite correto. Então, passou um pouquinho, manchou ali, e o profissional ele vai deixando. Então, essa limpeza ela é feita na hora da aplicação, gente, para que a aplicação ela fique perfeita. E você vai depositando a rena de acordo com o preparo que você fez. Se você gosta da rena mais fluida, mais líquida, beleza, cuidado para ela não escorrer. Se você gosta dela um pouquinho mais densa, um pouquinho mais grossa, cuidado também para que ela não fique depositada só no pelo da cliente. Muitas vezes você faz o design com a rena, aplica a rena, mas a rena pegou só no pelo, não pegou na pele, porque você não desceu até a pele. Aí você diz o quê? A rena não presta. Essa rena não pegou na sobrancelha, ou pegou em alguns lugares e outros não. E caso isso aconteça, quando você remover e você perceber essas falhas, qual o procedimento correto? Reaplicar exatamente onde não pegou. Você faz depois do tempo de ação, que você vai determinar de acordo com a fabricação de cada rena. Depois do tempo de ação, você vai fazer a remoção apenas com água e algodão ou uma gaze, como você gosta de trabalhar. Você remove e remove com cuidado. Se a rena já estiver seca, ela já estiver secado na pele, primeiro você vem com o algodãozinho molhado, hidrata essa rena para depois você remover. Por quê? Se você pegar essa rena, tentar remover ela de forma mais grossa, mais dura, você vai arrancar pelos também. E você, de certa forma, você vai machucar sua cliente. Então, muito cuidado nessa hora também, tá? E aí, onde você vai fazer o acabamento e a finalização, caso seja necessário. Acabamento são aquelas partes que não pegaram tão bem, tá? Se for necessário, você reaplica em alguns lugares e você faz esse acabamento. E é opcional o uso de base ou corretivo para delimitar as sobrancelhas. Algumas pessoas usam base e corretivo quando terminam uma rena só para fazer esse desenho perfeito para fotografar. Outra coisa muito importante, você, profissional de micropigmentação, design de sobrancelhas, vocês têm que ter um portfólio. E um portfólio bonito, sabe? Trabalhado mesmo. Pegou aquela cliente que ela é bonita, tem um olho claro, que dá realmente para você fotografar, faz um trabalho bonito de design, faz um trabalho bonito de rena ou um trabalho bonito de micropigmentação. Se possível, faz uma maquiagenzinha ali, uma base ou corretivo para fazer todo o desenho por baixo das sobrancelhas, para que você fotografe, você façam fotos e vídeos e vendam. Eu falo muito nos meus cursos que uma imagem vende mais que mil palavras. E é verdade. O cliente, a primeira referência do seu trabalho que ele tem, qual é? O que você postou. A imagem que você postou do teu trabalho. Então não é postar de qualquer forma. É você ter um critério para fazer uma edição dessa imagem, criar uma estrutura de iluminação que seja legal, colocar essa cliente num cenário propício a uma boa foto. Tudo isso são dicas que eu estou dando aqui para vocês, para que vocês cresçam ainda mais profissionalmente e consigam aí atender mais clientes e fazer a partir de agora de forma correta, muito mais assertiva. Bom, então vamos lá para a próxima aula, gente. Os cuidados que você deve ter com a rena. O produto ficará mais aparente nas 24 horas. Após esse período, o mesmo começa a ficar com aspecto mais natural. Lembrando que, quando a cliente ela faz a rena com você, assim que ela sai lá do teu estúdio, ela vai estar com uma rena um pouco mais pesada. Caso você não tenha esse controle ainda de degradê para fazer uma rena em degradê, caso você não tenha o controle para fazer um ombrê,
você vai ter uma rena muito mais chapada, aquela rena mais fechada. Então, ou você deixa um pouco menos tempo de ação, ou você faz para que tenha uma durabilidade maior, o tempo correto, e explica ao seu cliente. Os primeiros dias, a rena ela vai ficar um pouquinho mais forte, depois ela vai ficar com a cor mais agradável. É tanto que tem cliente que ela chega e diz assim, ó, quero fazer rena, mas eu já quero aquele aspecto de como se a rena já estivesse saindo. Já escutaram isso? Porque ela quer o resultado depois de alguns dias. Mas hoje você não precisa esperar 3, 4 dias para ter esse resultado. Você já tem cores, você já tem técnicas próprias para entregar esse resultado, tá bom? Outra coisa, não molhar a região das sobrancelhas nas próximas 12 horas, a partir do término do processo para melhor fixação do produto. Alguns produtos, algumas renas, eles vêm com um finalizador, um gel finalizador. Então a gente faz o quê? Termina a aplicação de rena, remove com água, aplica esse finalizador e deixa a cliente para casa. Eu sempre indico a cliente que pelo menos ela passe 6 horas sem molhar o rosto, tá? Sem lavar as sobrancelhas para que esse produto passe mais tempo agindo e possa fixar, porque não é uma coloração permanente, gente. É uma coloração semi-permanente, ela tem um tempo de duração menor. Então a cliente ela termina de fazer, vai tomar um banho, passa um sabonete, passa um esfoliante, ela já removeu parte da rena, tá? Então sempre indique a cliente de vocês aí de 6 a 12 horas sem lavar o rosto. Não fazer aplicação de produtos perfumados, oleosos e alcoólicos na região da sobrancelha durante o período em que a rena permanece pigmentada. Isso é sério. Então, se você faz uma rena e tu vai passar um demaquilante bifásico, que tem óleo, vai remover. Vai passar um astringente à base de álcool, vai remover. Vai passar algo no rosto que tenha perfume, também vai remover. Vai diminuir a durabilidade. Aí você vai fazer o quê? O teu cliente ele vai dizer que a culpa é tua. A rena que tu usou é de má qualidade. Mas, gente, entenda. Quando você finaliza um processo desse de rena, ou você já tem todos os cuidados para entregar esse cliente para que ele saiba como ele vai cuidar disso em casa, ou ele vai ficar te perturbando depois. Vai ficar te ligando, dizendo que está saindo, que está clareando, que só durou 5 dias. Enfim, uma série de coisas que vão ser difíceis para você lidar. Então, orienta o cliente assim que ele sai da tua cabine, já entrega para ele lá pelo WhatsApp ou impresso mesmo, papeizinhos lá com os cuidados que ele pode ter, que ele deve ter com essa rena. Evite contato com água quente e vapor para que os poros não dilatem, fazendo com que o pigmento saia mais rapidamente. Então, aquela pessoa que trabalha ali exposta a altas temperaturas, como cozinheiras, por exemplo, né? A durabilidade vai ser bem menor, porque a dilatação desse poro vai facilitar a saída desse produto. Outra coisa, quando eu tenho fonte de calor, eu gero mais oleosidade. Eu tenho uma pele mais oleosa. E esse óleo também, essa secreção lipídica, ela vai expulsar com mais facilidade o meu pigmento da pele. Para ter ideia, eu tenho pele extremamente oleosa. Eu faço rena e a durabilidade é mínima, no máximo 4 dias. E eu entendo que não é o profissional, não é a rena, é a minha pele. Ela tem um alto índice de secreção lipídica e isso atrapalha também a fixação dessa rena. Evitar esfregar a região das sobrancelhas fazendo uso de sabão, atrito ou qualquer outro tipo de coisa. Gente, fazer uma rena. Vai lavar teu rosto. Tu usa um sabonete adstringente, saiu ali já 40% da rena. Tu coloca ali um esfoliante, tu já tirou mais 30%. Então não tem como você ter durabilidade se você, de forma mecânica, com atrito, está fazendo a remoção dessa rena. E detalhe, aqui eu vou dar uma dica muito importante para você. Fez a rena na sua cliente, a cliente achou muito escura ou não gostou, quer remover, enfim. Nós temos vários removedores de rena no mercado que dão muito trabalho, vocês sabem, né? Dá muito trabalho para remover. E há um produto que é simples e remove facilmente, que se chama adoçante. Então, se a tua cliente teve lá ou se tu manchou a pele dela em algum lugar que tu não conseguiu, vai lá,
molha o algodãozinho com um pouquinho de adoçante, coloca naquela região, o adoçante vai remover completamente essa rena. Algumas clientes que vêm fazer micropigmentação, elas vêm com rena. E eu preciso tirar essa rena para que eu veja a pele real da cliente, para que eu crie uma cor, para que eu crie um estilo de fios para ela, e aí a gente faz a remoção dessa forma. Então lembre-se, todo cuidado é pouco para que a duração da rena seja boa. Você deve sim utilizar produtos de boa qualidade, mas principalmente você tem que saber explicar para a tua cliente o pós. E o que acontece é o contrário, a cliente termina a rena, vai embora e tchau. No outro dia ela está no bronze. Porque você não falou para ela que ela não podia ir. A cliente fez uma rena agora, daqui a pouquinho ela está ali fazendo uma escova no cabelo. Então, tudo isso tem que ser muito bem alinhado para que a durabilidade seja maior. Então, profissionais que utilizam todas essas técnicas e essas ferramentas que eu estou entregando aqui, eles conseguem maior durabilidade na rena e, com isso, um número maior de clientes. Por quê? A cliente que faz com esse profissional, ela indica outra. Ó, vai lá, esse profissional, a rena dele é boa, a rena dele dura, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui com a nossa aula. A durabilidade da rena em alguns tipos de pele. A pele seca é de 10 a 12 dias, tá? Na pele seca ela tem uma absorção um pouquinho aí maior. Na pele oleosa, que são esses tipos de pele que nós temos mais problemas, tá? Na pele oleosa ela vai durar de 4 a 7 dias e olhe lá, tá? Muitas vezes ela dura aí no máximo 5 dias mesmo. Por quê? Quem tem pele oleosa e não trata essa oleosidade, geralmente vai saber que procedimento de micropigmentação não vai ter durabilidade, procedimento de rena não vai ter durabilidade, tratamentos faciais que você faça possivelmente não tenha tantos resultados. Primeiro que eu indico a cliente é tratar primeiro essa oleosidade. Falo, que tal a gente começar antes da tua rena ou antes da micropigmentação, o tratamento para oleosidade? A gente trata primeiro a tua pele, consegue equilibrar essa produção lipídica e aí depois a gente faz o procedimento. Você vai ganhar muito mais porque você vai deixar de perder dinheiro, porque a tua rena vai durar mais, tá? Então conscientiza a cliente. Isso também é uma forma de você atrair a cliente para outros procedimentos que você faz, como limpeza de pele, baby glow, jato de plasma, enfim, outros procedimentos que você pode oferecer para a tua cliente. E nós temos a pele normal. A pele normal, ela vai durar de 10 a 12 dias também. Essa pele é mais equilibrada, toque mais aveludado, os poros geralmente são mais fechados, tá? Então esse tipo de pele é uma pele que vai ter uma durabilidade maior na rena. Então vamos lá. A durabilidade pode alterar de acordo com o biotipo, o estado cutâneo e também o clima e os cuidados que a cliente tem que ter. E a gente sempre está falando com isso. Nós podemos fazer, gente, antes de qualquer coisa, um testezinho de alergia. E pode ser que essa cliente seja alérgica à rena. Então, se essa cliente nunca fez nenhum procedimento com rena, com esse tipo de pigmento, faz um teste. E o teste é bem simples, tá? Você prepara a rena, como de costume, aplica uma pequena quantidade atrás da orelha da cliente, aguarda 30 minutos. Nesse período, faça o design simples, adiante o processo. Ao finalizar, retire o produto. Não poderá haver nenhum tipo de anormalidade, como coceira, ardor, vermelhidão, descamação. Caso tenha, recuse-se a fazer a aplicação. Caso não haja, aplique normalmente. Certifique-se que a cliente preencherá também a ficha de anamnese corretamente antes. Por quê? Se eu tenho uma ficha de anamnese, a cliente ela tem por obrigação, pelo menos eu entendo que ela deve ter esse bom senso, de falar tudo que tem ali perguntando. Se ela tem algum tipo de alergia a medicamento, a isso, aquilo, todas as coisas que ela possa vir a ter. E algumas vezes a cliente ela mente. Ela diz que não tem, ela diz que não tem e tudo bem. E você acredita. Quando eu trabalhava como cabeleireiro, por exemplo, eu sempre fazia testes de mechas, porque a cliente ela queria resultados que eu via que era impossível.
Como uma vez chegou uma cliente, um cabelo preto, quase na bunda, e quem usa rena no cabelo, o cheiro é específico, né, e a textura também é específica. E eu peguei no cabelo dela e disse: "Olha, teu cabelo tem rena, não dá para fazer mechas em cima desse cabelo". Ela disse: "Não, nunca fiz rena, meu cabelo é natural". Aí tudo bem, peguei uma mechinha, coloquei teste. Assim que eu apliquei o produto, o cabelo ferveu, gente. O cabelo ferveu, esquentou, que desmanchou. Eu disse: "Olha só, aqui caiu uma mecha, mas poderia ter caído o teu cabelo todo". Aí ela falou: "Não, essa consciência tem que ser da cliente". Ela fez a ficha de anamnese, ela vai assinar, colocar o documentozinho dela lá, porque é uma forma também de te resguardar como profissional, como design de sobrancelhas, como micropigmentador também. Então não deixe de fazer esse teste. É a primeira vez da cliente com a rena? Faz o teste nela também, tá bom? Então vamos lá. Precauções. Sempre após a finalização das medições, antes de ser realizado o procedimento, retirada de pelos, o design deve ser aprovado pelo cliente. Mostre a ele onde estão as falhas, se as sobrancelhas forem diferentes, onde você irá mexer. Deixe seu cliente ciente de tudo que será feito e evite problemas no pós-procedimento realizado. Tire uma foto do antes e depois, sempre que possível, e com autorização escrito. Isso te ajudará na criação do seu portfólio e também aumentar a tua cartela de clientes. Quando eu falo sobre autorização de imagem, gente, é sério. Vai fazer um videozinho da cliente, tem lá a própria ficha de anamnese, ela autorizando o uso de imagem. Você pergunta para ela se pode usar as imagens dela que foram captadas por você para fazer o teu portfólio. A cliente, muitas vezes, ela gosta disso, ela gosta dessa exposição. Ela quer que você mostre realmente o trabalho dela, que ela também gostou. Mas outras clientes são mais resguardadas. Elas não querem aparecer. Elas, por algum motivo, elas não querem e pronto, ponto final. Então, sempre perguntem a essa cliente se ela pode autorizar o uso de imagem. Terminou de fazer o design, o desenho todinho, antes de remover os pelos da cliente, você mostra a ela, mostra onde você vai mexer, onde você está pretendendo fazer algo, por quê? É algo que você vai fazer e depois não tem volta. No design até tem, a gente espera aí uns meses, o pelinho vai voltando a ter. Mas na micropigmentação não, gente, é algo mais definitivo. Eu fiz e acabou. Então, quando a cliente chega, por exemplo, com algo também sobrenatural, eu barro essa cliente. Já chegou clientes para mim dizendo assim, ó, quero que você raspe a minha sobrancelha, tá? E faça uma um pouquinho mais em cima. Eu não fiz isso. Por quê? Quando esse pelo começar a nascer embaixo, ela vai ficar com 2 sobrancelhas, ou melhor, 4 sobrancelhas. E ela não vai falar para as pessoas que foi uma escolha dela, ela vai dizer o quê? Fez foi o profissional tal. E aí, isso queima também o teu negócio, isso queima o teu nome. Em alguns casos, é preciso que você saiba dizer não. É melhor você deixar de ganhar do que você ganhar um problema maior no seu negócio para você como design e micropigmentador. Então mostra tudo o que você vai fazer, a ideia que você teve de design para ela, o que é que pode ser feito, o que não pode ser feito. Eu sempre falo, olha, isso não dá para fazer. Felizmente, a sua sobrancelha não tem estrutura para receber esse tipo de procedimento que você deseja. Eu deixo tudo muito claro. Esse tempo que eu gasto conversando com a cliente é um tempo que eu ganho em não ter problema depois, tá bom? Então fica aqui a minha dica e vamos continuar, que eu tenho muito material ainda para você. A ficha de anamnese, que eu já falei aqui várias vezes, ela é muito importante em todos os procedimentos de design, de rena, de micropigmentação, de estética, de tudo. É uma breve entrevista feita pelo profissional de saúde, beleza e bem-estar, e no caso, o design de sobrancelhas, né, com seu cliente a fim de conhecer o seu histórico estético, facial, garantindo assim um atendimento e procedimento mais seguro, tanto para o profissional quanto para o cliente, tá? As informações importantes devem ser registradas nessa ficha, dados pessoais, históricos recentes de procedimentos estéticos e dermatológicos, isso é muito importante, tá?
antecedentes alérgicos, termo de responsabilidade e autorização de uso de imagem. O que que eu falo para vocês? A cliente, ela tem que informar todas essas coisas. Que, por exemplo, a cliente ela está em tratamento de terapia. Posso fazer um procedimento nela. A cliente ela está fazendo procedimentos de laser. Eu não posso fazer também esse procedimento nela porque eu não vou ter resultados. Então, quando eu tenho esses antecedentes da minha cliente e ela assina esse termo de responsabilidade no qual ela omitiu essas informações, ela vai ser responsabilizada por isso e não eu, tá? Então, eu costumo colocar ali até aquilo que a cliente apresenta para mim. Ó, a cliente apresenta processo de dermatite de contato, dermatite seborreica nas sobrancelhas e tal, e tal, e tal, e coloco tudo e ela assina. Por quê? Aí a cliente faz um procedimento com você, dias depois ela vem e sinaliza que a sobrancelha está cheio de caspa, está cheio de seborréia, mas ela já chegou assim. Ela vai achar que foi o procedimento com rena que você fez ou o design que você fez, tá? A cliente ela te procura para fazer uma micropigmentação porque possivelmente ela não tem pelo ou tem poucos pelos. E aí, dias depois, a cliente volta e diz: Ah, mas o pelo da minha sobrancelha caiu. Como assim? Se tu já não tinha, né? Então, quando isso está documentado, também vira prova. Tem como mostrar para ela, ó, aqui a gente fez a ficha, a gente colocou na tua ficha uma quantidade mínima de pelo. Então, eu tenho uma foto do antes, pode comparar agora, tá? Então, a ficha de anamnese, ela é essencial para qualquer profissional da área da beleza. Então, se você ainda não tem uma ficha modelo, nós temos aí na internet vários modelos. Inclusive, nós temos empresas que já vendem o pacotinho de ficha, já tudo prontinho, para cílios, para micropigmentação, para design, para todas as áreas. Então aproveita, procura aí o melhor que se enquadra dentro do teu negócio, já começa a catalogar aí teus clientes. E a ficha também, gente, vai servir para você monitorar cliente. Por exemplo, tá sem fazer nada aí no teu negócio, abre a ficha da anamnese, vai percebendo, traz com você. Já tem mais de 30 dias que não aparece para fazer um design, por exemplo. E aí você vai lá, passa uma mensagem para essa cliente e mostra interesse nela. Oi, tudo bem? Eu estou passando aqui porque eu vi que você tem um tempinho que você não veio fazer sua renda. O que houve? Voltar aqui no espaço, estou com novidades. Isso garante que você está fazendo para o seu bem. E essa dica que eu dei para vocês aqui, olha só, ela tá no meu curso Agenda Cheia, que eu vou disponibilizar em breve para vocês. Vamos lá para a próxima aula.